Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups aqui no canal AgroMais. Hoje a gente recebe na nossa edição Agrodigital o advogado Eduardo Buzzin, que é especialista em agronegócio. Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Raíssa. Obrigado pelo convite. Agradecer a Larissa também por ter me estendido esse convite e a oportunidade de conversar com o público. A gente que agradece. Eduardo, antes de mais nada, conta pra gente a sua trajetória e por que você decidiu se especializar em direito aplicado ao agronegócio. Bem, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma pequena cidade que tem matriz absolutamente agrícola. E durante o ensino médio eu já fiz a formação em colégio agrícola e durante a faculdade também, faculdade de Direito, eu acabei tendo uma experiência bancária voltada ao agro também. E toda a minha formação acadêmica, experiência profissional, desde questões de direito agrário, direito ambiental, toda a formação é voltada ao setor. Então, acredito bastante, né, no agronegócio, que eu creio que finalmente a gente reconheceu a nossa vocação agrícola e a minha forma de participar de tudo que acontece, né, no Brasil, da minha forma. Eduardo, a gente vive num país que tem muita insegurança jurídica, né? Como a gente consegue amenizar isso na atividade agrária? A insegurança jurídica ela faz parte em todos os ramos de desde a indústria, comércio, né. A insegurança jurídica ela tem que ser combatida com emba no mínimo com contratos bem elaborados, né, utilizando a legislação mais moderna, mais pacífica, perante os tribunais e buscando sempre a segurança, né. Então, é importante que tenha sempre um apoio e um esclarecimento em todas as relações do agronegócio com os produtores, as empresas, elas busquem sempre uma orientação qualificada para que se diminua a questão da insegurança, né. Eu já vou até te perguntar, né, que cuidados, né, que principais cuidados o produtor rural deve ter em relação a contratos agrários? Os contratos agrários eles são bastante rígidos, assim, eles têm pouca margem de negociação ou de alguma outra interferência. Eles têm lei específica, desde o Estatuto da Terra até o Decreto 59566, que regulamenta os contratos agrários de arrendamento e parceria, e também tem a lei de integração, que é bastante utilizada na produção de frangos e suínos, que tem uma lei específica para esse setor, que fortalece e tem ela não deve ser, não dá margem para muita malabarismo jurídico, então tem que ter bastante cuidado e utilizar bem a legislação específica de cada contrato. Ainda falando aí da área de atuação de vocês, né, é no financiamento rural. Como funciona o apoio jurídico de vocês, Eduardo? Tá? É uma área de atuação bem grande nossa, né, ela tem desde a análise da real capacidade de pagamento do produtor, que é importante que o produtor ele saiba dimensionar a sua capacidade real, né? Às vezes os bancos e trades eles têm essa capacidade de fornecer um crédito ah, adequado à capacidade do produtor. Eles têm as ferramentas de análise. O que acontece é que às vezes os produtores fazem créditos paralelos, vamos dizer assim, que acabam super endividando o produtor. Então dá para fazer, a gente faz uma análise da real capacidade, faz planejamento de readequação financeira, de renegociações administrativas ou até judiciais de produtores, que tem que ter existe uma manual de crédito rural que tem que ser obedecido, né, não pode misturar dívidas bancárias com dívidas agrícolas, por exemplo. Então o que acontece bastante é uma confusão entre esses princípios e acaba endividando o produtor. Então, uma análise do financiamento das cláusulas de garantia, por exemplo,
às vezes tem um excesso de garantia numa operação de crédito, acaba prejudicando o produtor na condução efetiva da sua atividade agrária. Legal, você citou aí também o endividamento, né? Eu queria saber quais são as principais demandas em relação a esse assunto. Você pode detalhar um pouquinho para a gente, Eduardo? Sim, como eu já antecipei um pouco, a questão do endividamento, ela tem existe existe o manual de crédito rural, né? Ele deve ser crédito oficial do governo, com taxas super atrativas, né, em relação ao taxa de juros normais. Então, só que esse crédito tem que ser empregado na atividade agrária, com toda a comprovação, e ao endividamento que quando ocorre usando esse crédito, ele tem que ser renegociado com resoluções que são disponibilizadas pelo Banco Central, e esses créditos têm que ser utilizados da maneira correta, tá? Não pode ser misturar com crédito pessoal, por exemplo. O Também tem instrumentos de recuperação administrativa e judicial de produtores que acaba tendo que agora tem novidades no STJ, julgou a questão de renegociação de recuperação judicial, me perdoe, e produtor rural pessoa física agora também tem, desde que comprove atividade agrícola há 2 anos, pode se ter, fazer uso da recuperação judicial. É uma polêmica bastante grande, mas é uma novidade que os produtores podem fazer uso. Legal. Agora, em relação à aquisição de terras, que dicas você pode deixar para quem está assistindo o nosso programa sobre esse assunto? Tá, é importante a aquisição de terras, ela é muitos, desde pequenos produtores até grandes empresas, a atividade, desde que às vezes são motivos diferentes, às vezes é para a família, para fixar a família na propriedade, ou às vezes é para mega empreendimentos agrícolas, né. Mas a aquisição de terras ela é bastante delicada, eu considero ela um processo bastante delicado, desde a análise documental, ela é análise dos proprietários, análise da matrícula do imóvel. É importante que se faça uma boa análise, bem detalhada. A questão ambiental é muito delicada também, que é importante que tenha uma análise desde dos órgãos fiscalizadores, que tem que ter ah, então toda a documentação precisa ser. E outra, além da parte jurídica, tem que fazer uma análise também da real capacidade produtiva, da questão hídrica, da índices pluviométricos da propriedade também, da localização, né. Então são um agrimensor para medir o real tamanho, às vezes a matrícula diz uma coisa, mas na verdade não é. Então a questão ambiental e das reservas também é importante que se tenha uma boa análise. Legal. Agora, falando de seguro agrícola, Eduardo, por que é necessário um acompanhamento jurídico? É até em casos de sinistro mesmo. É, aqui no Rio Grande do Sul a gente está, eu falo de Porto Alegre, a gente está se encaminhando para um novo período de estiagem. Ano passado a gente teve uma estiagem muito grande aqui, e esse ano tem as maiores agências de meteorologia já prevêem o fenômeno Laninha, que é uma atuação do Laninha, que é seca no sul do continente. Então a gente vai ter mais um período de seca. A questão do seguro vai ser bastante debatida e vai ser muito importante para quem vai ter aqui na região sul. Ah, ela tem ela costuma ter bastante, como é que eu vou dizer? Não digo problema, mas a condução dela é delicada também, porque ela tem que ter os índices, as cláusulas do contrato de seguro têm que ser bem analisadas e bem obedecidas, tá? Desde as questões de usar os insumos e as sementes autorizadas pelo seguro, tá? Ah, ter acompanhamento de laudos agronômicos em relação à seca, fazer todo o pedido prévio, informar aos agentes financeiros sobre o seguro, também quando tem essa situação. E é importante que se obedeça toda a questão da colheita delicada também. Às vezes informa
se informa a perda e não liberam colher o que já tem, o pouco que resta na lavoura. Então tem que ter um bom diálogo com quem encaminha o seguro, com as seguradoras e obedecer os trâmites legais para não ter uma negativa de indenização. Muito bem, Eduardo. E em relação à tributação, eu queria saber qual a importância de uma consultoria mais especializada em agronegócio. A questão tributária, ela às vezes, é a diferença entre o lucro ou o prejuízo, né? Então, uma boa estruturação, cada empresa, cada grupo familiar, cada produtor tem as suas questões individualizadas, né? Que cada um tem que ter um estudo diferente, né? Então, às vezes, a questão tributária é muito importante que você tenha uma boa análise e estudos do enquadramento tributário adequado e que seja o mais rentável possível dentro da legalidade. Eduardo, e o nosso setor precisa de crédito para investir na produção de alimentos, né? Como vocês facilitam essa obtenção? A gente faz é importante que o produtor tenha essa estruturação de crédito privado ou crédito público, né? No crédito privado, a elaboração, as CPRs, que são importantes fomentadoras do crédito no Brasil já. Operações de barter também são bastante conhecidas e bastante utilizadas. E instrumentos particulares também são importantes. Eduardo, em relação às soluções empresariais, né? O que vocês trazem para o nosso setor? O que, eu tenho propriedade para falar porque as soluções empresariais são o que está acontecendo hoje são grupos familiares, a maioria, a grande parte disso que se produz são empresas familiares ou produtores individuais que a família atua ou grupos familiares propriamente ditos. A questão sucessória é bastante delicada, tá? Tem a questão de fazer a família pensar como uma empresa, né? Como a propriedade ser uma empresa. Então, essa estruturação familiar, vamos dizer assim, questão de holding familiar ou patrimonial, né? Onde a família pensar como uma empresa. Então, toda essa estruturação a gente faz, essa transição também. É importante que o produtor tenha essa ferramenta disponível e que tenha um acesso a esse tipo de instrumento. Tem as questões de relações com empregadores também, com empregados, são importantes também nessa questão. Muito bem, agora voltando um pouquinho para as questões ambientais, Eduardo, queria que você detalhasse mais as demandas trazidas até vocês pelos produtores rurais. A questão ambiental no Brasil ela é muito delicada. A, a gente tem uma imagem externa um pouco, não digo, não digo que é ruim, mas às vezes a gente vê que pode melhorar. O que pouca gente sabe é que a gente tem um código, leis ambientais as mais rigorosas do mundo. A gente tem índice de preservação invejável para todos os países europeus, por exemplo. E só que a gente tem os nossos mercados estão exigindo que a gente tenha um posicionamento ambiental um pouco diferente. A gente melhora em alguns pontos. Então a questão ambiental ela tem muita restrição, muitos agentes que são atuantes e que acabam de certa forma por vezes prejudicando um pouco e manchando a imagem do agronegócio no Brasil. Então a questão ambiental ela é fundamental para o desenvolvimento do futuro dos nossos mercados, tá? A gente precisa melhorar e questões mais específicas que a gente analisa hoje é o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que é importante que as propriedades tenham para estar dentro da legalidade, a, a questão de reservas, né, a análise documental da propriedade perante os órgãos ambientais é importante que tenha sempre essa legalidade para evitar até a questão do crédito, né, que são exigências das instituições. Então, a parte ambiental a gente tem uma grande atuação, questão de água também.
de irrigação, projetos de irrigação. Então muitos temas aí para a gente conversar. Isso aí. Eduardo, em relação agora ao outro lado da moeda, quem quer seguir no direito agrário, né? Você é uma referência do nosso setor. O que você pode dizer para quem está acompanhando e talvez pensa em seguir por esse caminho? É um ramo apaixonante, assim, a gente tem muitas pessoas fantásticas no agro, assim, clientes, parceiros, clientes e amigos do Brasil inteiro que são pessoas extraordinárias. É um excelente campo de atuação, e me repetindo aqui, infelizmente, hoje é o pilar principal da economia brasileira. Eu digo infelizmente porque poderia ter muito mais áreas de questão do comércio, serviços, podiam estar a indústria, mas infelizmente hoje é o agro o grande carro-chefe da economia, então tem um campo muito grande de atuação para todo mundo aí. Eduardo, muito obrigada pelas informações que você trouxe aqui para a gente, pela sua participação. Eu vou deixar o espaço aberto se você quiser passar mais alguma mensagem e também deixar aí os contatos para quem quer saber mais sobre o direito no agronegócio. Quero agradecer a oportunidade de conversar com o público, parabenizar pelo canal, que é uma excelente fonte de informação de qualidade que vocês disponibilizam para os telespectadores. Eu acredito bastante no agronegócio, na evolução da atividade e dos serviços que são prestados no agro, inclusive na advocacia. Então, eu acho que a gente tem, se não me engano, em 2050, o Brasil vai ser responsável por alimentar 41% da população humana. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande e tem espaço para todo mundo aí que quer atuar de forma séria e comprometida nesse setor. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, Eduardo. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Até mais. Até. Bom, pessoal, mudando de assunto, a produção do agronegócio envolve grandes desafios e um dos principais é a estiagem. Diante do risco até de desabastecimento de água em muitas regiões, os produtores não têm margem para errar com o manejo da água. A tecnologia tem ajudado a deixar esse uso mais preciso. Vamos conhecer uma das plataformas que tem atuado para uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos. Confira. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse o que é o FideNet by Lindsay. Conta para a gente um pouquinho até da trajetória da empresa. Obrigado, Raíssa, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O FideNet, ele é a solução da Lindsay para monitoramento e gerenciamento dos equipamentos de irrigação. Então, a gente consegue entregar ao produtor o sistema inteiro monitorado e controlado remotamente. Então, desde lá da estação do bombeamento até o canhão final lá do pivô, do lateral. Essa é uma tecnologia desenvolvida pela Lindsay. A Lindsay é uma das pioneiras no desenvolvimento de tecnologia para irrigação. Então, ela é uma empresa americana, produtora de pivôs e laterais, e tem essa linha muito forte de tecnologia. O grande diferencial dos nossos equipamentos, dos nossos produtos, é esse viés tecnológico. A gente tem um desenvolvimento muito forte nisso, time dedicado. Então, hoje o FideNet é a líder de tecnologia nesse mercado, com certeza. Muito bem. E o Water Trend? Explica para a gente como essa função ajuda o produtor no manejo da irrigação. Dentro da linha de desenvolvimento das ferramentas do FideNet, né, a gente está sempre em constante desenvolvimento, buscando sempre por inovação. Essa é uma ferramenta que foi recentemente lançada dentro do aplicativo do FideNet para o celular. Então, nele o produtor consegue configurar a cultura que ele está ali debaixo do equipamento, do pivô e do lateral, e por meio dos modelos agronômicos e de uso de informações meteorológicas, o produtor vai ter ali a informação da evapotranspiração da cultura dos próximos 7 dias, assim também como as informações climáticas e as previsões de chuva. Então, com isso, o produtor ele consegue ter informação de quanto que a cultura vai estar utilizando de água ali. Então, a gente consegue fornecer dados e informações para ele auxiliá-lo no manejo da irrigação. E vocês atuam principalmente com quais culturas, Gabriel? Hoje,
O pivô é um equipamento muito versátil, muito eclético. Então, a maioria hoje dos nossos clientes são com certeza para grãos, então soja, milho, mas a gente tem bastante clientes também na área de hortifrutis, então cebola, batata. Também hoje a gente vê uma tendência muito grande para a expansão da irrigação em sistema de pastagem. Então, pastagem em cana-de-açúcar também a gente vê um avanço muito grande para esse mercado e também para a área até de fruticultura. A gente tem equipamento que é capaz de irrigar culturas um pouco mais altas, como por exemplo a laranja. A gente tem equipamento de 6 metros de altura, que atende muito bem o mercado de citricultura e de café também. Legal. Gabriel, e como essas tecnologias voltadas para o clima, para a irrigação, avançaram nos últimos anos, como era antes, né, de todas essas soluções trazidas ao mercado? Sim, antes acho que a principal informação do produtor vinha dos telejornais, da internet, então informações não tão precisas, não tão localizadas para ele. Hoje em dia o produtor ele tem acesso às informações climáticas tanto por adquirindo uma estação meteorológica, que também é possível de ser visualizada no FieldNet, acompanhar isso remoto de qualquer lugar pelo FieldNet também, ou então por meio dos bancos de dados agrometeorológicos. Então, isso tem se desenvolvido muito. Então, quanto mais equipamento tiver instalado, mais estações meteorológicas, mais radares, mais satélites capturando dados, mais precisa ficar essa informação, e hoje é muito mais fácil para o produtor ter esse dado na mão. Um dos grandes diferenciais do WaterTrend é que ele captura esses dados e transforma na informação necessária do produtor. Então, o produtor já recebe a informação pronta, a informação que ele mais precisa ali para o manejo, que no caso é o consumo hídrico da cultura e a previsão de chuva nos próximos dias. E essa previsão, ela aparece com que frequência para o produtor? E essa função nova tem custo? O produtor ele é atualizado constantemente as informações porque o produtor ele enxerga, mas ele recebe a informação aí a previsão para os próximos 7 dias de evapotranspiração da cultura, assim como a chuva, mas a previsão climática, as informações de radiação, temperatura, velocidade do vento, até mesmo as informações ali do local são para os próximos 15 dias, mas a gente garante a efetividade ali, um melhor resultado para os próximos 7 dias subsequentes. O WaterTrend ele já é integrado com o FieldNet, então todos os produtores que possuem FieldNet nos equipamentos eles já têm isso disponível. Basta eles configurarem e é muito simples, é só adicionar a cultura que eles estão trabalhando, o ciclo da cultura e o tipo de preparo do solo que ele realizou ali no equipamento. Então é uma configuração muito rápida e prática para ele fazer já no aplicativo, né? Legal. E que cuidados o produtor deve ter com esse equipamento, né, para essas previsões serem mais assertivas? Como o sistema ele leva em consideração o crescimento da cultura, é muito importante o produtor acompanhar qual é o estágio que o modelo está utilizando ali, qual é o estágio que está sendo mostrado no FieldNet e comparar-se ao que está acontecendo no campo. Então, porque por essa informação que a gente tem a curva de consumo hídrico da cultura. Então, é sempre importante o produtor estar indo no campo e verificar se a informação que ele está vendo ali de estágio fenológico está correta. Caso tenha algum desvio, ele consegue ali mesmo na hora já alterar o estágio da cultura e melhorar essa prescrição que ele tem de consumo hídrico, né? Bacana. Gabriel, e na prática, que economia tudo isso proporciona ao produtor? Você pode trazer exemplos para a gente? Claro. Acho que a grande dúvida do produtor é com relação ao quanto que eu vou irrigar, quando que eu vou irrigar. E isso impacta diretamente na rentabilidade dele. Hoje em dia a gente vê o mercado aí cada vez mais, os custos aumentando, né? A gente tem aí a alta do dólar. Hoje a gente está num momento favorável com o preço das sacas aí indo a favor do produtor, mas a gente vê que a rentabilidade está cada vez menor, a margem do produtor está cada vez diminuindo. Então, sempre que o produtor consegue economizar uma irrigação, por exemplo, está reduzindo os custos da produtividade, da produção dele. Então, é diretamente relacionado aos custos de produção e também a eficiência agronômica, né? A cultura ela sofre tanto por estresse, por excesso de água e por falta de água. E quando a cultura ela sofre por estresse por excesso de água, a gente tem outros impactos, né? A gente tem o impacto do aumento do custo desnecessário, a gente tem o dano da cultura, pode favorecer o surgimento de pragas e doenças,
e também o impacto ambiental de estar se utilizando um recurso ali, energia e água desnecessário, né? Legal. Seriam esses os erros mais comuns, então, o excesso de água utilizada na lavoura? O que vocês observam aí, né, nos estudos, nos clientes de vocês, de erros mais comuns e que vocês ajudaram a resolver? Sim, é o excesso de água e também o momento incorreto de aplicação. Então, às vezes, por conta de 1 ou 2 dias, o cliente pode estar irrigando e a cultura já sofreu um impacto ali, o estresse por falta de água na cultura. Então, a gente brinca que a gente tem dois perfis, o produtor que gosta de irrigar muito e o produtor que gosta de segurar mais. Esses dois extremos são ruins, porque ele tem um recurso, ele tem um investimento, ele tem um equipamento lá que fornece ele a segurança de estar ofertando água para a cultura e estar utilizando ele não na sua máxima eficiência. Então, por isso que o manejo é muito importante. O produtor tem a informação de quando, onde e a quantidade que ele vai estar irrigando. Bacana. Gabriel, mudando um pouquinho de assunto, vocês têm uma parceria com o Hub de inovação, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto de vocês. Isso mesmo. A Lindsay fechou a parceria com o Agtech Garage no meio desse ano. Então, a gente foi o primeiro do setor de irrigação a fechar uma parceria desse tipo aqui no Brasil com o Hub de inovação. A gente entende que a inovação está no DNA da Lindsay, a gente busca isso a todo momento, então a gente está começando alguns trabalhos lá com o pessoal do Agtech Garage. Inclusive, a gente vai estar abrindo uma chamada essa semana, o primeiro circuito de inovação Lindsay, convidando as startups para entregarem com a gente, para mostrarem suas soluções. A gente tem alguns temas, os mais diversos temas, então a gente tem indústria 4.0, soluções para supply chain, soluções também para conexão de novas tecnologias nos equipamentos. Então a gente tem 7 temas aí abertos para o pessoal vir se apresentar, conhecer a Lindsay. A Lindsay é uma empresa que está aberta para novas parcerias. A gente quer cada vez estar no mercado sendo reconhecido como uma líder em tecnologia e inovação, sempre buscando o melhor produtor e aumentando a eficiência aqui da indústria como um todo, né? Legal. Gabriel, olha, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você trouxe. E eu vou deixar você à vontade se você quiser passar os contatos, né, para quem se interessou, para quem quer saber um pouquinho mais e também deixar um recado final para quem está acompanhando o nosso programa. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Eu peço para o pessoal que tem interesse aí de conhecer um pouquinho mais das soluções da Lindsay, pode fazer o contato com a gente pelas nossas redes sociais. A Lindsay está aí no LinkedIn, Instagram, Facebook. E se alguém quiser entrar em contato comigo também, pode me mandar um e-mail, é gabriel.guarda@lindsay.com. Fiquem à vontade para me contatar. E com relação à chamada aberta, vocês terão acesso tanto pelas páginas da Lindsay como pelas páginas do Agtech Garage. Então, sintam-se à vontade, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada pela sua companhia, nosso programa vai ficando por aqui. Você pode conferir o nosso conteúdo lá no YouTube, youtube.com/agromaistv. Até mais, tchau, tchau.